Chocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! O cliente fiel da rede de farmácias Deon ganha mais em tudo. Para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Qualidade dos produtos, preços baixos, descontos e muito mais todos os dias. Continue aproveitando as ofertas do mês das mães na Deon de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns ou Petrolândia. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Use a máscara e mantenha o distanciamento social. Viva feliz com qualidade de vida, memória boa, eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com Supera você conquista. Dos pequenos ao vovô, todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis. Ei, você, quer colocar na garagem um Fiat Mobi zerinho? Então compre uma da Caru da Sorte dessa semana. Só no quarto sorteio tem um lindo Fiat Mobi novinho só pra você. Eu disse o Mobi, o Mobi. E mais, R$5.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. Isso custa R$5. Não perca tempo, é a sua chance. Adquirindo uma da Caru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Manda Caru da Sorte, manda Caru da Sorte. Vem no rádio, tem pra você, vai ver. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:01, está no ar novamente o Quarto Poder, na 102,3 FM, na sua Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. Comigo, sempre na bancada, ele que se diz um homem muito pacífico, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus, boa tarde ao ouvinte da Rádio Marano. Eu sou pacífico mesmo. Agora ontem, meu amigo, na Jovem Pan rolou um... Não sei, tu viu, Júnior? Viu mesmo? Seja muito bem-vindo, Júnior Paulino. Seja bem-vindo, Júnior Paulino. Já começa falando aí sobre isso. Rapaz, Júnior Paulino. Olha a vinheta. Rapaz, eu vi ontem, confesso pra vocês que na mesma hora eu digo, rapaz, será que... Até comentei com o Arnaldo, a gente precisa bolar alguma coisa semelhante a isso aqui na rádio. Eu tava falando disso agora aqui em off com o Matheus. Vai ter que arrumar alguma coisa pra competir, porque fica difícil, rapaz. Né? Eu tô pensando em pegar um se for pra sair na mão, eu quero sair com o Felipe. O Felipe tem, os ouvintes que nos acompanham, o Felipe tem 1,50 m, é gordinho, deve ser um pouquinho mais lento. Dá pra enfrentar, né? Agora o Lucas tem quase 2 metros de altura, tem 90 quilos e faz jiu-jitsu, é? Eu, Muay Thai, mas eu sou... Não, eu sou um pacífico, Que bom, né, Matheus? Ainda bem. Pois é, vamos às manchetes. Quarto Poder. Manchetes. Olha, ainda hoje vamos falar um pouco sobre um giro internacional, algo que não é tão costumeiro a gente dar aqui, sobre a guerra entre os... Não sei se são declarados terroristas, né? De um grupo do Hamas, eu acredito, que ainda reside ali no território da Palestina, e também o exército israelense se movendo para a faixa de Gaza, né? Se colocou em prontidão, acho que boa parte do seu exército está movimentando tropas para lá no momento, né?
A madrugada inteira da TV Globo foi sobre mísseis, isso. Não foi? Que 100 mísseis arremessados em Israel. Tem vários vídeos circulando nas redes sociais, ali em Tel Aviv, para o pessoal de Jerusalém filmando e, enfim, aí é um conflito internacional que a gente vai discutir um pouco mais tarde, claro, mas além da pauta internacional, Matheus, o que é que a gente tem aí? A gente vai tratar um pouco dos movimentos da inflação, né, que tem sofrido bastante. Ontem eu vi Júnior, acho que, na verdade, Luciano falando um pouco sobre isso, na parte da manhã, sobre o valor dos insumos, enfim, algumas coisas estão crescendo de preço, outras caindo, e no mês de abril houve uma certa redução, mas quando a gente for somar o próximo do primeiro semestre, a gente vai ter uma inflação de quase 7%. Olha, e nosso querido colega aí, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia deu uma declaração ontem dizendo que o nosso governador Paulo Câmara tem todos os predicados para ser um bom presidente da República. Isso é porque ele não veio em Pernambuco, viu? Exatamente. Eu ia dizer isso agora. Eu acho que ele tá saindo da política pro humor, né? Olha, eu vou deixar, inclusive, o nosso WhatsApp aqui. É o DDD 87, dígito 99683-3332. Repetindo, 87 99683-3332. Você vai me dizer se você acredita que Paulo Câmara merece ser governador da República ou não, se de fato o Rodrigo Maia está certo ou não. Presidente, governador da República. Presidente da República. Não é porque ele não merece ser nem governador, a verdade é. Exato. Eu tô dando minha opinião mesmo. Como diria André Marinho, eu respondo pelo meu CPF. Ainda trataremos hoje sobre, de novo, a CPI da Covid. Ela que CPI é uma novela, né? Exatamente. Ela que está avançando e temos notícias novas, né? O Fábio Van Garden se pronunciou, ele foi ministro da SECOM por um tempo, né? Da Secretaria de Comunicação da República, e também falaremos um pouco sobre, ontem a gente tratou rapidamente sobre o orçamento, né? Aquele, entre aspas, o orçamento por fora, né? Um orçamento secreto. O problema desse orçamento, só antecipando um pouco da discussão que teremos em breve, é que, bom, ele não é ilegal, mas dizem que as compras adquiridas através dele, nas emendas, é que nos tratores o valor foi totalmente sobrefaturado. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas basicamente isso aí é o que se chama de emenda impositiva. Exato. Você desfaça no orçamento e coloca um gasto que não está previsto naquele gasto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, enfim, é uma forma de driblar. Ainda hoje trataremos também um pouco sobre o Felipe tinha falado aqui na semana passada, né, sobre o início das investigações, que a gente não podia fazer um julgamento preliminar sobre como foi a ação policial lá na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso e muito mais também traremos na pauta municipal, tá? Algumas movimentações que, por exemplo, hoje esteve aqui o ex-prefeito e gestor da nossa cidade, Isaías Reis, que provavelmente é candidato a deputado estadual no próximo ano. Ele afirmou categoricamente, inclusive no programa do nosso amigo Júnior Paulino, que seria, né? Ele que está nos devendo uma visita, né? É verdade, a gente convidou. A gente fica disputando aqui com os meninos aqui os programas, mas Isaías até agora já foi no do Júnior, já foi no do Luciano, tá faltando no nosso. Vou chamar mais não. Eu sou rancoroso, sabe? A gente vai cobrar, viu? A gente quer a sua presença, a gente gosta muito de bater papo com todo mundo, a gente recebe todo mundo muito bem e é muito bacana, né? A gente ter a oportunidade de conversar e transferir essa conversa para todos os ouvintes participarem também, né? Olha, e hoje eu vou dar um abraço especial para nossos amigos lá da Boa Vista, é Luan, que está sempre nos escutando, o grande Luan Bastos. Nisa também, que sempre cobra aquele abraço, Nisa, sempre exatamente. nos propõe pautas lá E da o Nato, pessoal da Nato, um abraço pessoal da E Nato. o nosso querido amigo Luiz Godoy, que está aniversariando hoje. Meu amigo Luiz. Vizinho lá da nossa rua. Exatamente. Que é vizinho de Matheus, inclusive, ali do restaurante Coração Sertanejo. Exatamente. Luiz, tudo de bom para tu, meu irmão. Também teremos Aproveita um pouco teu dia. na pauta estadual a mudança, possível mudança, né? Ainda não foi homologada de fato no Diário da União, mas a mudança como é que se coloca? Eu não sei se ela é como é a Corregedoria da Polícia Federal aqui do estado de Pernambuco. Na verdade, ela é delegada da a chefia da superintendência. Essa era a palavra. A chefia da superintendência da Polícia Federal no estado de Pernambuco, que é uma mulher, né? A superintendência ela tem uma importância muito relevante dentro da Polícia Federal, porque ela vai basicamente dar os rumos de como se dão várias investigações. Exatamente. Isso e muito mais depois dos intervalos. Voltamos em breve. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em
emoção. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano 102,3. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h09, estamos de volta com o Quarto Poder, esse programa de política, economia e comportamento. Agora vamos ouvir o que o professor Écio tem a dizer sobre a inflação. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a inflação medida pelo IPCA, que desacelerou no mês de abril, mas atingiu 6,76% no acumulado de 12 meses e segue acima do teto da meta. Inclusive, vale a pena ressaltar que essa inflação muito provavelmente vai passar dos 7%, até porque quando você olha a inflação no mês de abril e maio de 2020, ela apresentou na realidade uma queda, uma deflação. Em abril foi de menos 0,31% e maio de menos 0,38%. Então, quando você computar a inflação de maio, que será apresentada no mês de junho, provavelmente passaremos dos 7%. Nesse mês de abril, houve uma elevação de 0,31%, que apresentou uma desaceleração em relação ao mês de março, quando então teve uma elevação de 0,93%. Mas ainda assim, esse é o patamar de 6,76% no acumulado 12 meses, mais alto em quase 4 anos e meio, e está acima do teto da meta, que é de 5,25% para o ano. Então é algo bastante preocupante e vale a pena a gente entender que essa inflação, na realidade, ela é uma inflação muito mais de oferta do que de demanda. Tá? Existem vários produtos que estão pressionados no mercado internacional, com repercussão aqui dentro também. No mês de abril, os remédios, o governo autorizou o reajuste de até 10,08% no preço dos remédios. Então esse foi o item que mais pressionou a inflação no mês de abril. Chama até a atenção que os combustíveis tiveram uma deflação nesse período, no mês de abril. Mas, claro, quando você olha no acumulado 12 meses, é um dos itens que mais tem pressionado a inflação. As carnes, elas têm uma alta de 35% no acumulado de 12 meses. E isso tem sido basicamente por conta dos insumos, da ração animal, baseada em milho e soja, que são commodities que estão com os preços em alta no mercado internacional. E esse problema da inflação, ele não é somente aqui no Brasil. Você tem isso acontecendo em outros países também. Lá nos Estados Unidos, há uma preocupação com a inflação e também por conta do lado mais da oferta do que da demanda. Para se ter uma ideia, há uma desorganização nos setores produtivos, onde, por exemplo, o setor de semicondutores, que fazem os chips para computadores, veículos e assim por diante, estão em escassez, a oferta. O preço da madeira, que é utilizada para construção civil, está com um preço muito elevado. E agora, eles estão começando, por exemplo, o verão lá nos Estados Unidos, e o preço do cloro, que é utilizado nas piscinas, está também com um preço de 72% acima do período pré-pandemia. Então há uma preocupação, não só aqui no Brasil, como lá fora, com relação à organização das cadeias produtivas, dos setores produtivos, e isso tem impactado pelo lado da oferta
na inflação dos produtos, né, dos preços dos produtos. Uma coisa que pode, na realidade, atenuar um pouco esse impacto aqui no Brasil é que o Banco Central vem elevando a Selic gradualmente, né, e a gente já saiu de um patamar de 2% para 2,75%, na reunião mais recente 3,5%, e já o Banco Central já indicou que vai elevar para 4,25% ao ano na próxima reunião, que vai acontecer em junho, na reunião do Comitê de Política Monetária. E isso tem um impacto direto sobre o câmbio. Como a gente já tem visto, o câmbio vem cedendo, está a R$ 5,20 mais ou menos, e isso pode ajudar a conter um pouco a inflação dos produtos que são commodities com cotação internacional, e um deles principalmente dos combustíveis, né, já que a Petrobras tem a política de acompanhar os preços internacionais e fazer a conversão no câmbio para o real. Então isso pode atenuar um pouco essa problemática, mas não é algo assim tão simples de se resolver. Um abraço a todos e até a próxima. Olha aí, Ivanildo, você que estava perguntando dos combustíveis, a melhor pessoa para falar sobre o aumento dos combustíveis é o professor Écio Costa, ele que leciona sobre inflação, inclusive na faculdade. Boatos que Écio é torcedor do Sport, né? Do Náutico, rapaz. Olha, Écio, a coisa vai apertar, não é a inflação não, mas vai ser pro teu time nos próximos 2 finais de semana, era isso? Exatamente. Lucas, temos um parceiro nosso lá da nossa rua, inclusive, ouvindo a gente, ele que é da Cineged, Lucas Emanuel, um abraço pra ele. Meu xará aí. Gente finíssima, tá? Tá mandado o recado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Israel, né, rapaz? A gente tem acompanhado um pouco a madrugada inteira, todas as TVs estão cobrindo, né, internacionalmente esse conflito, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que tem acontecido lá na Palestina, no Giro Internacional agora. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 12 de maio de 2021, em destaque nesta quarta-feira, os apelos para o fim da escalada de violência entre israelenses e palestinos prosseguem sem resultados concretos. Segundo o novo balanço do Exército de Israel, mais de 1.000 foguetes foram disparados por grupos armados palestinos da faixa de Gaza contra o território hebreu desde a noite de segunda-feira. Do lado israelense já são 5 mortos e uma centena de feridos e 40 mortos do lado palestino, o que faz os observadores temerem uma nova guerra. O Tribunal de Apelações de Paris decidiu hoje que a companhia aérea Air France e a construtora Airbus devem ser julgadas por homicídio culposo, portanto, sem intenção de matar, no acidente ocorrido na rota Rio-Paris em maio de 2009. Essa catástrofe aérea matou 228 pessoas. Esta decisão, aguardada com grande expectativa pelos familiares das vítimas, invalida um despacho judicial anterior a favor da companhia aérea e da construtora, que apontaram decisões equivocadas dos pilotos na sequência do congelamento das sondas que mediam a velocidade do avião. Os advogados da Airbus anunciaram que entrarão com um recurso. Em um comunicado, a Air France afirma que não cometeu nenhuma falha criminosa na origem do acidente e estuda também um eventual recurso em cassação. O que está em jogo é saber se a Air France foi negligente e imprudente no treinamento dos pilotos em casos de congelamento das sondas Pitot e se a Airbus subestimou a gravidade das falhas técnicas decorrentes do congelamento dessas sondas. O presidente argentino Alberto Fernandes está em Paris nesta quarta-feira, terceira etapa de seu giro pela Europa em busca de apoio à renegociação do reembolso das dívidas da Argentina com o Clube de Paris e o FMI. Além de um encontro com empresários franceses, Fernandes almoça com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. A Argentina busca apoio político para adiar um vencimento no final de maio de 2 bilhões e 400 milhões de dólares com o Clube de Paris. Fernandes já angariou apoio dos governos de Portugal e da Espanha.
A França abre a partir de hoje a vacinação contra a Covid para todos os adultos com mais de 18 anos sem restrições. Os interessados com idades entre 18 e 49 anos devem reservar horários para tomar o imunizante da véspera para o dia seguinte, já que os franceses com mais de 50 anos continuam sendo o alvo prioritário desta etapa da campanha de imunização. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Olha aí, rapaz, a crise ontem à noite, noticiado pela Reuters, que é uma comunicadora internacional, mais de 130 foguetes em direção à cidade, a capital, né? Capital israelense, Tel Aviv. É preocupante, né? O Hamas ainda colocou aspas, tá? Vamos cumprir nossa promessa de lançar um ataque massivo de foguetes contra Tel Aviv e seus subúrbios, em resposta ao ataque inimigo contra as torres residenciais, diz o comunicado do Hamas enviado à agência Reuters. É um conflito eterno, né? É territorial, é religioso, é político, é por dominação local. Assim, fica até difícil tecer comentários, até porque, de fato, temos até laços sanguíneos judeus. Assim, é difícil ser imparcial nesses momentos, mas, de fato, a ONU, ela, por muito tempo, ela teve o papel de mediar esses conflitos, mas eu acho que ela, infelizmente, tem ficado à parte, né, desses conflitos há muito tempo, né? Por exemplo, inclusive na Rússia, com a questão da Crimeia, a ONU não tem tido capacidade política de resolver isso, né? A verdade é que, Matheus, nesse aspecto, eu acho que nunca teve. O conflito da Palestina, ele Mas Israel é criado por um prolongando. brasileiro, né? Oswaldo Aranha, né? Ele que sancionou na primeira reunião da ONU, em que foi tratado do tema, após a Segunda Guerra, foi sancionado o território israelense, né? Que inclusive era maior do que o atual, tá? Devido a outros conflitos na década de 60 e 70, o território israelense foi diminuído. É complicado. Como você disse, é sempre complicado a gente tecer comentários, né? Porque, como tu disse, boa parte do povo pernambucano, na verdade, tem descendência judaica, né? Inclusive. Eu e você, particularmente, a gente gosta muito de pesquisar a história, né? E aí a gente sabe que a nossa família tem alguns laços sanguíneos. Exatamente. Né? Uma questão sanguínea de outrora, né? Então, a gente sempre fica um pouco receoso com esses conflitos, e temeroso também, até para manter a imparcialidade, né? E nesses momentos a gente agradece também por viver num país que, pelo menos nesse sentido aí, é bem pacífico. A gente não tem desastres naturais. Eu espero que permaneça assim, né? Excetuando o Rio de Janeiro, né? Que a gente vai falar já. Pois é, rapaz. Olha, o conflito do Rio de Janeiro está sendo investigado já pelo Ministério Público Federal, tá? A gente vai com o Sig, ele que traz a reportagem falando sobre isso. Olá, eu sou a Sig Aikmaier e estes são os destaques para amanhã de quarta-feira. Operação na favela Jacarezinho, no Rio, que resultou na morte de 28 pessoas, será investigada pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal. A apuração sobre as circunstâncias da ação pode demorar 4 meses. Em depoimento à CPI da Covid no Senado, diretor-presidente da Anvisa confirma a reunião para tratar possível mudança na bula da cloroquina. Sobre a demora na chegada de insumos da China, Antônio Barra Torres negou que haja relação com as falas do presidente Jair Bolsonaro. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, registra a inflação de 0,38% em abril e já acumula alta de 7,59% em 12 meses. O indicador do IBGE mede a cesta básica das famílias com renda de até 5 mínimos. Ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, rejeita recurso da Advocacia Geral da União contra a determinação para a realização do Censo Demográfico 2021. Em 28 de abril, Mello atendeu pedido do governo do Maranhão para que a pesquisa seja realizada este ano.
Há 10 semanas das Olimpíadas, Japão enfrenta aumento dos casos graves de Covid-19, com linhagens altamente contagiosas do vírus. Em Osaka, os leitos estão lotados e, pela primeira vez, ocorreram mortes em casa causadas pela infecção. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. Pois é, rapaz. Olha aí, o Ministério Público Federal começou a investigar, né? A gente espera que seja esclarecido o mais rápido possível, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro é um local que se trata, infelizmente, de um caso de intervenção federal, né? É necessário. Mateus, Rio de Janeiro é um estado paralelo. A gente sabe que no final a polícia não consegue fazer o trabalho dela porque o estado ele ficou tão afastado da sociedade que acabou ali criando outras organizações. Outros estados dentro do estado. Exatamente. E aí é o caso das organizações criminosas, né? Que entram nessas favelas e dominam ali. E eles tratam basicamente como estado, né? A gente tem relatos, inclusive, de grupos criminosos que dominam favelas e colocam uma espécie de comando lá, de fato. Tanto ex-policiais e paramilitares. Você tem prefeito das favelas que são normalmente o chefe ali do tráfico, o chefe da organização criminosa, ou da milícia, exatamente. Você tem essa certa vez no Rio de Janeiro. Certa vez em Sabatina, na Globo News, era dos candidatos a vice-presidente, né? Foi perguntado, eu não sei se ele é carioca, tá? Mas como a AMAN fica no Rio de Janeiro, provavelmente todos eles tiveram alguma convivência com o Rio de Janeiro. O general Mourão, atual vice-presidente da República, ele foi perguntado sobre a situação do Rio de Janeiro, se ele acredita que seria necessário novamente uma intervenção federal. Ele acreditava que sim. Até pelo poder de reação que o estado do Rio de Janeiro não tinha diante da capital. E ele falou o seguinte: olha, não adianta. Ele falou ele sempre se expressou mal, apesar dele se expressar melhor do que o presidente, tá? Mas ele falou: não adianta eu subir com o exército militar lá dentro se as pessoas, primeiro, têm medo do exército, segundo, têm medo da milícia, terceiro, têm medo do tráfico, e eu só fazer uma limpeza, entre aspas, assim a fala dele, tá? É só procurar na Globo News no período eleitoral de 2018, é isso? Não adianta eu fazer uma limpeza étnica, racial, como a imprensa noticia, se eu não chegar depois com o Estado, além do poder militar, se eu não chegar com assistência social, com educação, com saúde, com qualidade de vida para aquelas pessoas, tornar digna a vida daquelas pessoas, porque eu só vou substituir os antigos pelos novos. Olha, apesar de ser uma frase um pouco controversa, ela tem um fundo de verdade muito forte, porque a gente sabe que quando você tem uma estrutura paramilitar, seja ela de crime organizado ou de milícia, que também é uma forma de crime organizado, acaba que quando você elimina um indivíduo que ocupa determinado cargo ali dentro da organização do crime, quando ele morre, outra pessoa vai substituir. Não existe vácuo de poder. O Júnior quer dar uma palavrinha. Eu estava observando aqui, inclusive essa semana eu estive falando no Clube da Marano a respeito dessa situação do Rio de Janeiro, né? E quando nós fazemos uma pesquisa simples no Google, né, nós observamos o quê? Os últimos 6 governadores, se eu não estiver enganado, do Rio de Janeiro foram presos, né? Então, olha só, o Estado já está praticamente falido, né? Moralmente. O estado do Rio de Janeiro não tem mais a confiança que tinha há décadas atrás. E o último, foi o Wilson Witzel, ele sofreu impeachment, né? Pois é, então, veja, Witzel foi afastado, né? Sofreu impeachment. Cabral preso, Pezão preso. O garotinho foi preso 6 vezes. A filha e a esposa. Né? A esposa do garotinho também. Aí vem a Rosinha, né? Que também foi governadora lá do Rio de Janeiro, presa também. O Moreira Franco, na época lá, acho que lá para 90, 91, não lembro. Exato. Mas também preso. Então, veja, há vários mandatos que o Rio de Janeiro vem sendo sucateado e mal administrado. E, Júnior, a gente conversa, nós temos amigos, o Brasil, né, a internet nos dá a possibilidade, do meio de comunicação e em outros grupos que a gente participa, sim, de termos conhecimento com pessoas do Brasil inteiro, né, inclusive amigos no Rio de Janeiro. E a gente estava conversando essa semana com um economista, amigo meu, a gente brincando, né, vamos separar do Rio de Janeiro, vocês têm muito problema. Ele falou: olha, bicho, é uma coisa que a gente fala assim, brincando, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito rico. Muito rico. É um estado muito rico.
porque o Rio de Janeiro tem as bacias de petróleo, se não me engano, de Goitacás e entre outras. Tem os royalties que são petróleo. valor altíssimo. Pois é, e não consegue suprir a demanda pública dos serviços básicos essenciais. A gente consegue chegar a um absurdo do Rio de Janeiro. Bom, a gente assistiu aquele filme Bop, que apesar de ser uma arte... Tropa de Elite. O Tropa de Elite. Ele, apesar dele encenar um pouco a vida, e a gente sabe que ele aumenta um pouco, mas às vezes ele fica até abaixo do que é de verdade. Porque, de fato, o estado do Rio de Janeiro, tanto a polícia já se corrompeu, o poder público já se corrompeu de forma quase que geral. Pouquíssimas pessoas a gente vê. A gente tem amigos lá, por exemplo, vereadores. Pedro, que é nosso amigo, Pedro Duarte, que nos ajudou muitíssimo em algumas tarefas na campanha, tanto do Felipe, que é nosso companheiro aqui. E ele disse, bicho, eu vou, mas assim, eu me coloquei à disposição, mas eu sei que eu vou lutar muito sozinho muitas vezes. É uma luta inglória, que de fato, assim, eu tô colocando meu nome à disposição, mas sabendo que eu tô correndo risco de vida, inclusive. Isso. E olha, Júnior, como o Matheus falou, para que eu vim te entenda também, o que ele falou é verdade, não existe vácuo de poder. O vácuo de poder ele é momentâneo. Você colocou aí uma situação onde o estado do Rio de Janeiro ele foi abandonado pela administração pública, né? Você tem aí 6 chefes de poder executivo sendo presos ou perdendo seus mandatos de várias formas. E o que acontece é que quando você não administra algo, né, o vácuo de poder ele é momentâneo. Nasce outra coisa ali para suprir. É justamente onde nasce a chefia do tráfico e as milícias. Pois é, falta muita, acho que, coerência, né, e vontade de fazer o que é certo, administrar como deve. Eu acho que o Estado também tem a sua parcela de culpa em relação ao que aconteceu nos últimos dias na favela do Jacarezinho, né? Não, com certeza. Com certeza. Acho que talvez seja o maior culpado. Exatamente. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. 102,3. Agora eu quero saber de uma coisa. Levanta a mão aí quem nunca fez uma fofoquinha. Todo mundo já foi fofoqueiro um dia, mas essa dupla de linguarudos tomaram isso como profissão. Conta tudo. Fala, galera! Tá começando aqui o nosso Conta Tudo, que é o Dias. Tudo bem, minha querida, meu amor? Maravilhosa! Olha essa pele! Que batom esse, abóbora, amiga! Os fofoqueiros mais loucos do rádio vão te contar todos os babados, novidades e tretas do mundo artístico. Conta tudo, conta tudo. A qualquer momento na nossa programação. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, 12h32, voltamos com o Quarto Poder. Pessoal, lembrando que o Quarto Poder é multiplataforma, tá? A gente tá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Quem quiser escutar o programa de hoje, e assistir também, e dos dias anteriores, pode ficar muito à vontade e acessar as nossas redes sociais, @QP Quarto Poder. E agora conosco duas pessoas muito especiais, não é isso, Matheus? Exatamente. Vamos ter uma entrevista agora muito bacana. E para essa entrevista, convocamos ela, que é uma amiga, é uma parceira daqui do Quarto Poder e é colunista também, que já foi vereadora, foi candidata ano passado também numa chapa ao executivo da capital do estado, no Recife, e é nossa deputada estadual, amiga também, Priscila Krause. Quarto Poder, entrevista. Política com Priscila Krause.
Muitíssimo boa tarde, deputada Priscila Krause. Bom dia, boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde, Rânia. Não sei se Júnior está por aí ainda, mas eu estava escutando a voz dele. Está nas operações. Pronto, e boa tarde aí a todos os ouvintes e a quem está nos assistindo. Só me diga uma coisa, meu áudio tá bom? Porque eu acabei de ter um problema com fone de ouvido. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, então tá sendo o áudio da câmera mesmo, do computador. Pronto. E hoje a gente vai receber aqui para uma entrevista muito bacana, ela que foi eleita vereadora, é uma das vereadoras, acredito, a mais jovem do nosso estado, tá? Ela foi eleita no ano de 2020 para exercer o pleito de 2021 a 2024 lá na cidade de Sanharó. Ela é bacharelanda em Direito pelo Centro Universitário de Tabosa, ela é membro da Renovação Política, o Renova BR, que é uma escola política muito importante. Ela é cofundadora da Frente Jovem Parlamentar, apresentadora do programa Juventude em Debate e articulista do jornal brasiliense Poder 360. É pouco ou quer mais, Júnior? Rapaz, está preparada, né? Tá. Rapaz, desse jeito. Vai disputar o governo, Rânia? Já tem idade? Seja muito bem-vinda, Rânia. Ai, bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lucas. Bom dia, deputada Priscila Krause. Um prazer estar agora, né? Virtualmente lhe vendo mais uma vez, sempre uma grande satisfação poder conversar e desde já cumprimentar todos os ouvintes e a quem está acompanhando o Quarto Poder tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar cedendo, obviamente, né, como cavalheiro, a palavra à deputada Priscila Krause, nossa líder. Pois é, eu fiquei muito, muito feliz quando vocês sugeriram que a gente trouxesse aqui para o programa Rânia, nossa vereadora, a vereadora mais jovem de Pernambuco. Eu acho que deve ser uma das mais jovens do país também, né, Rânia? E a gente teve a oportunidade de se conhecer em Caruaru, lá na faculdade. Eu estava participando, eu acho que era um debate sobre a participação da mulher na política, e acho que foi antes da pandemia, evidentemente, e naquele momento foi quando eu conheci Rânia e ela me disse que assim, gostava muito de política, mas eu ainda não sabia quem era, não tinha referências, né? Então ali para mim era um estudante de direito que eu estava ali torcendo que entrasse de fato para a política para fazer a diferença, porque a gente precisa de duas coisas, a gente precisa de gente nova e a gente precisa de mulheres na política. E aí eu vou dessa vez fazer a pergunta à Rânia que sempre me faziam, né, porque já faz um tempinho, então assim, essa pergunta eu acho que às vezes já não cabe mais tanto a mim, dependendo na maior parte do público, mas eu queria fazer essa pergunta à Rânia, como foi a sua entrada para a política, a identificação da vocação, o que lhe motivou, o que é que lhe motiva, o que é que faz você acreditar que pode contribuir para entregar para as gerações futuras um mundo melhor através da política? É uma pergunta bem potente, né, Priscila? Tenho certeza que na sua época, enquanto vereadora, os seus olhos também brilhavam para responder o que te motiva e como que essa trajetória é feita. E sempre que penso nisso, eu lembro de uma frase que li quando estava lendo o livro do Fernando Henrique Cardoso também, que era Cartas para um Jovem Político, em que ele falava que o que nos motivava enquanto jovem, enquanto cidadão, enquanto agente político, né, de fato e de direito, era a nossa capacidade de nos indignar, somada ao nosso querer por solucionar e contribuir da melhor forma possível para que aquilo que está nos afligindo e está tirando o nosso sono, para que a gente consiga solucionar da melhor forma. E nada e ninguém melhor do que aquele que está se propondo a isso e que está querendo encarar. Então, vi essa frase e alguns acontecimentos vieram a ocorrer ao mesmo tempo.
Então, o meu ingresso para uma instituição federal, uma instituição pública de ensino, contribuiu e muito para que essa perspectiva de uma política mais participativa e de uma política que você está ali para lutar por algo e fazer por onde, cresceu mais ainda. Então, o engajamento com o Grêmio Estudantil, o contato com o debate com alunos, essa imersão no ensino técnico profissionalizante, no que as políticas públicas, de fato, podem fazer e podem mudar na vida de cada um, não só dos estudantes, mas também dos pais e dos alunos, foi o que me fez olhar para a política não só como um fator eleitoral, que é o que a gente geralmente costuma pensar sobre a política, e não como um vetor de transformação social, como uma política empregada, né, através das políticas públicas, através de... Eu não gosto de dizer assim, muita luta, mas eu vou dizer de muito empenho e de muito comprometimento, a gente consegue mudar. Então, toda essa carga veio fazendo que o meu olhar mudasse. E aí a gente entra em 2019, né, com toda aquela polarização, visando ainda 2020, o que é que poderia acontecer, e aí estive reunida com familiares, com grandes amigos também, e a gente ia discutindo o que é que a cidade precisa, o que é que a política precisa, e como que a gente pode contribuir para que essa realidade seja mudada. E aí, numa sentada, foi numa mesa redonda, que aqui em casa é uma mesa redonda, nós estávamos todos sentados, assim, meu pai, meu avô, amigos que são da minha idade, amigos da família mais velhos, e lembro muito bem, claro, sabe, Priscila, muito claro na minha mente, lembro muito bem da cara de espanto deles, dizer assim, meu Deus, você é nova, você vai estar entrando nisso, a gente está muito apreensiva, a gente está com medo, mas todos juntos é uma força diferente. Então, foi esse gás, sabe? Toda essa junção de acontecimentos. Processo muito difícil, né? Tanto para o político mesmo já é difícil, ainda mais quando a gente é mulher, né, Priscila? Principalmente quando a gente é jovem, aí vem aquela carga, vem aquela descredibilidade de antemão que as pessoas têm e colocam em você. Mas aí o programa de mandato que a gente estava apresentando começou a circular, as pessoas começaram a se engajar e conseguimos uma votação expressiva e, assim, foi muito revolucionário aqui e impressionou muito. Muito bom. E antes de passar, de deixar os meninos fazerem uma pergunta, eu queria emendar numa deixa que você deu aí, que era uma das coisas que eu queria perguntar. Você encontrou uma dificuldade maior? As dificuldades, elas foram maiores por ser jovem ou por ser mulher? Consegue identificar isso, separar essas duas questões? O que é que pesou mais contra e o que é que pesou mais a favor? Porque, claro, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, mas as maiores dificuldades e as maiores facilidades, onde elas estavam? No fato de ser jovem ou no fato de ser mulher? Por incrível que pareça, nesta eleição, o que pesou mais, não pelo critério popular, mas pelos políticos já com mandatos e pelos que estavam concorrendo comigo, foi o fato de ser jovem. O fato de ser mulher mobilizava mais as pessoas a agarrarem, sabe? Mas o fato de ser jovem foi muito pesado na campanha. Então, eu cheguei a ouvir as seguintes frases, que inclusive depois se converteram no nosso slogan. Então, assim, é uma menininha. Menina no termo pejorativo, não tenho nada contra. Eu sou uma menina de idade, né? Enfim, estou defendendo as meninas, estou defendendo as adolescentes, mas eles empregavam isso como algo que colocasse descredibilidade no trabalho que eu poderia vir a representar. Então, chegaram a dizer que aquela cadeira, a cadeira da Câmara, merecia ser ocupada por pessoas comprometidas e não por uma adolescente que iria se bandear para Recife ou para Caruaru e iria apenas usufruir
do dinheiro que estaria recebendo para fanfarrar e deixaria o cargo de lado e não estaria representando o povo. E, assim, essas pessoas já tinham mandato e falaram, outras chegavam nas casas e diziam que, por exemplo, adolescentes são muito suscetíveis a terem depressão, e isso, pasmem, poderia fazer com que minha atuação parlamentar fosse um fiasco. E isso generalizando, né, a juventude. Pois eu fiz essa pergunta porque, assim, eu passei por isso, disputei, já era um pouco mais velha que você, né, eu tinha 23 anos quando disputei, era mais 23 ou 24, já não me lembro. Era 23 ou era 24. Mas quando disputei a primeira vez, e eu senti também que a juventude pesou muito mais nessas dificuldades do que o fato de ser mulher. As dificuldades em relação a ser mulher, eu encontrei elas depois. Antes, eu acho que eu sou muito trator, eu era muito trator para perceber isso, talvez muito imatura também, para perceber essa questão da mulher. E a própria educação que eu recebi, sabe? Eu nunca escutei de meu pai ou de minha mãe, não faça isso porque você é menina. Eu escutei, não faça isso porque é errado. Tem o errado e tem o certo. Então, o caminho é o certo. E a questão da juventude incomodou muito, até porque, como eu tive uma militância partidária sempre muito ativa, eu sempre carregava a bandeira dos outros, e eu deixei de empunhar a bandeira dos outros para empunhar a minha própria bandeira. Embora a bandeira partidária ela seja coletiva, todos nós empunhamos, mas cada um com a sua peculiaridade. Então, de fato, isso também aconteceu comigo. Eu senti mais dificuldade por ser jovem, e as dificuldades em relação à questão de gênero, a questão de ser mulher, elas foram por mim percebidas, não que elas não tenham existido, mas elas foram por mim percebidas e sentidas depois. Meninos. Pode falar, até hoje isso ainda pesa muito, sabe, deputada? Muito, muito mesmo. Então, chegam até a ter algumas sessões na Câmara em que sugerem para mim, por exemplo, que eu vá consultar mais pessoas para propor um projeto de lei. E, assim, tudo bem, né? A gente tem que realmente fazer todo um escopo, estudar muito, e isso não só para quem é jovem, mas todos nós que estamos numa casa legislativa. Mas o direcionamento que é feito para mim é sempre colocando a minha idade abaixo de uma competência que eles imaginam haver. E eu falo assim, eles, porque na nossa Câmara eu sou a única mulher que está, a única jovem e única mulher. E isso está pesando muito. Então, quando a senhora fala... Travou um pouquinho. Se perceber enquanto jovem, agora, hoje em dia... Realmente, também, os dois fatores. Já que você é a única mulher, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem... que o ouvinte pode até achar engraçado, mas tem banheiro feminino na Câmara de Sanharó? Tá cortando. Tem. Deixa eu fazer uma pergunta que ela parece inusitada, mas tem banheiro feminino na Câmara de Sanharó? Tem. Pois, quando eu cheguei na Câmara do Recife... porque tinha uma área reservada aos vereadores e outra ao público. Na área reservada aos vereadores só tinha banheiro masculino. Eu fui a 10ª vereadora mulher do Recife. Passei quase um mandato inteiro brigando por um banheiro. E não tinha só um banheiro, não. Tinham 3 banheiros para os vereadores. Eu passei quase um mandato inteiro brigando para um banheiro ser meu. Minha nossa, aqui nós temos, né? Porque não só... Tive poucas vereadoras nós tivemos, mas na Câmara nós temos várias mulheres que são servidoras também. Então, acredito que seja por esse fator. Ainda bem, né? Pelo menos isso. Ainda bem. A gente tem aqui, já significa Tá vendo, né, meninos? As coisas que a gente tem que enfrentar. Complicado. Portanto, vocês aí... Agora a gente passa um pouquinho a bola para vocês. Eu só queria agradecer, já que a gente está tendo essa aula, né, Júnior? A gente está tendo essa aula aqui, tendo o prazer de ouvir, né? Júnior estava
observando aqui, né, o entrosamento delas. Das duas, Priscila, é um prazer conversar contigo, né? Nós já nos conhecemos há muito tempo, eu já admiro o trabalho de Priscila, não é de hoje, desde a época que eu comecei trabalhando aqui na Rádio Marano, inclusive lá na Casa das Artes, né? E eu vi, Priscila falou uma frase aí, você falou uma frase, Priscila, eu tenho... Rânia, desculpa, Priscila. Rânia, boa tarde, sou o Júnior Paulino, tá? Você não tá me vendo porque eu tô aqui nos bastidores, mas voltando aqui para o assunto da Priscila, Priscila falou uma frase muito interessante: meus pais nunca me ensinaram para mim não fazer porque eu era mulher, e sim porque é errado. Eu tenho 2 filhas em casa, né? Inclusive são 2 crianças, mulheres, né? E eu guardei isso, viu, Priscila? A importância dessa frase, ela é poderosa. Você não pode falar, filha, não pode fazer porque você é mulher, porque você não é homem. Não. A mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode tudo. A gente tem que incentivar a nossa... Você que é pai de menina, você que tem filha aí em casa, você que tem esposa, né? Nunca prive sua esposa, suas filhas de fazer alguma coisa porque é mulher. Nunca faça isso, né? Prive porque é errado. Ensine o que é certo e o que é errado. Essa frase da Priscila, eu guardei, né, na minha mente aqui, essa frase. E quero parabenizar as duas, porque a conversa delas aqui, eu ia até às 5 da tarde, sem problema nenhum aqui. Outra coisa, uma mensagem pra gente aqui, dizendo, pode tirar esse modo de marcha aí do programa. E deixar só ela. Exatamente. Uma das preocupações muito grandes que a gente teve quando a gente estava construindo o programa, né, o Quarto Poder, a gente sentou ali na reunião aqui da gente e tal, e a gente falava sempre, Priscila, tá faltando voz feminina. Aí Priscila sugeriu alguns nomes, a gente foi montando, e de fato a gente fica muito feliz, principalmente quando a gente tem a presença delas aqui conosco, né? Uma das coisas que eu gostaria de perguntar, que eu tenho dúvida, eu acredito até que seria, bom, o Felipe disputou, o Felipe não está aqui hoje porque está em viagem, mas ele disputou uma eleição na qual a gente não tinha um candidato explicitamente a prefeito, né? A gente disputou de forma independente. Mas no seu caso, Rânia, você disputou como oposição. Eu queria saber como é que é para ti, além de ser mulher, ser oposição dentro da Câmara de Sanharol, se tu consegue legislar da maneira que você acha que poderia legislar, ou sente alguma dificuldade? Oposição. Veja só, aqui eu importo novamente essa frase brilhante que Priscila trouxe para a gente, de que eu fui ensinada a fazer o certo, a buscar o certo sempre. E o certo a gente coloca como o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa população, e a melhor forma que se tem de contribuir para que a gente prospere enquanto povo, enquanto município. Então, Matheus, eu te falo que estar em oposição hoje não é ser oposição por oposição, de só brigar e de trocar farpas e de não aprovar um projeto só porque foi colocado pelos vereadores ou até mesmo pelo prefeito, né? Colocar alguma emenda, alguma deliberação do material a ser apreciado. Mas sim, sobretudo, de atuar com muita responsabilidade, sabe? Então, de discutir o que realmente é bom ou é ruim, aprovar o que for bom, independentemente de lado partidário ou não. Por que que eu trago essa questão aqui para a gente? Eu moro num município muito pequeno, onde essa pergunta que você fez para mim é muito mais corriqueira do que, por exemplo, se falar disso numa Câmara Municipal de Recife, onde a atuação por si só ela já carrega aquela independência que se tem de você se portar, de você defender o que você quiser. E claro, como oposição em qualquer cenário, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados, nem sempre os nossos projetos vão ser apreciados pelo Executivo. Mas te digo que, enquanto Legislativo, o nosso mandato, eu sempre falo nosso, porque não só sou eu, Rânia, vereadora que está ali, mas todos que contribuem, desde os que votaram, os que estão participando ativamente, mandando uma ideia no telefone, trocando projetos no WhatsApp, no direct. Então,
é uma construção e a gente está conseguindo construir esse entendimento dentro da Casa Legislativa. Tanto que, recentemente, nós conseguimos aprovar um projeto de lei que diz respeito sobre a saúde e também educação, que fala sobre a Semana de Prevenção e de Combate à Gravidez na Adolescência. Então, nós falamos sobre esses indicadores e nós tentamos construir um entendimento juntos, enquanto vereadora e vereadores, tanto da oposição quanto da situação, o que for melhor para o município. Mas que a execução da gestão, aí é outra história. Porque a gente vê essa falta de execução, a gente vê a falta de resposta aos requerimentos, a gente vê a falta de execução dos projetos de leis que são apresentados. Então, a construção com a gestão é mais difícil por estarmos na oposição. Mas a construção no legislativo é, sim, sobretudo, de vermos o melhor para a nossa cidade. Agora, quando a gente fala dessa parte mais macro, que depende realmente de um relacionamento e até também, né, de um querer de lá de cima, de colocar os projetos não só apresentados por quem está na base do governo ou não, aí complica, porque nós não vemos esse feedback, mesmo sendo muito bom para o povo. Algumas coisas nós conseguimos com o mandato, então cito aqui a exemplo, a implantação do vacinômetro, porque nós não tínhamos, e o acompanhamento geral de algumas disposições da educação quanto ao número de alunos que estão recebendo kits e cestas básicas escolares. Importante. Uma coisa que você colocou aí, Rania, esse projeto de lei de combate à gravidez na adolescência, ele é fundamental. Eu acho que só quem passa sabe o transtorno, assim, você ter durante a adolescência uma gravidez e assumir essas responsabilidades. Eu não sei, não vi o projeto, não sei qual foi a semana que ficou, mas eu aprovei na Assembleia um projeto que dialoga com esse. É um pouco mais amplo, mas é um pouco, não é que seja mais amplo, ele é diferente, mas dialoga. É o projeto que cria a semana de prevenção à pré-eclâmpsia e à eclâmpsia, que ainda é uma das causas mortes mais frequentes, de causa de morte materna, mais frequente no país, na América Latina e aqui no Brasil especificamente. Então, acho que futuramente a gente podia até trocar uma ideia sobre isso. Agora, eu queria a gente tem uns minutinhos ainda, meninos. A gente vai roubar tempo de Júnior hoje. Temos sim. Então, deixa eu só pontuar uma coisa aqui rapidinho, que nossa audiência é muito grande e às vezes as pessoas um pouco mais jovens não se lembram, mas a deputada estadual foi vereadora na capital do Recife. No período de João da Costa foi Priscila. Eu fui por 3 mandatos, né? Eu cumpri 2 mandatos e meio. O primeiro prefeito era João Paulo, na época era do PT, né? Está no PCdoB, voltando para o PT. Depois João da Costa, quando eu fui líder da oposição durante os 4 anos, e depois peguei o prefeito Geraldo Júlio, que aí eu fui 2 anos vereadora, e aí me elegi em 2014 deputada estadual. Tentei antes, em 2010 eu fui candidata a primeira vez a estadual, mas perdi a eleição e conseguindo em 14. Importante, então, tem uma história muito bacana, a gente já sentou às vezes para conversar sobre o período que ela foi oposição como vereadora, meus amigos, dá pano para E assim, uma coisa, sabe, a Câmara de Vereadores, ela é muito mais pulsante do que uma Assembleia Legislativa. Porque mais emoção, né? Ou seja, realmente é muito mais empolgante, sabe por quê? Veja, por mais que o voto ele seja, na prática, distritalizado, tá? Você vai ter, no caso de Garanhuns, você vai ter um vereador que os votos dele, na sua maioria, vai vir do Magano, outro vai vir da Boa Vista,
o outro vai vir, enfim. Mas todos os assuntos, eles se comunicam. E eles estão muito próximos, é uma realidade que é vivenciada por todos. Quando você chega no âmbito estadual, por exemplo, é muito difícil você conseguir. Então, eu me lembro, às vezes, Socorro Pimentel, uma deputada extremamente atuante do Araripe, Socorro disse no primeiro mandato, Socorro falava, e às vezes eu queria ter conhecimento de causa aprofundado para falar, por exemplo, do polo gesseiro, e não era o meu dia a dia. Claro que você estuda, se aprofunda, né, e eu tenho tentado fazer isso porque são assuntos que são transversais ao Estado inteiro, então não importa se você é uma deputada que é votada no Agreste, que é votada na região metropolitana, ou que você é votada no Sertão, mas tem assuntos que eles são transversais, que eles pegam o Estado inteiro, tem rebate no Estado inteiro, no desenvolvimento, no fomento, enfim. Mas é uma coisa assim, que às vezes tem uma distância maior. E a Câmara não, a Câmara está todo mundo junto e misturado, a Câmara é muito boa, então assim, pega fogo, entendeu? Fogo no parquinho, como se diz. Discussões durante a palavra ali. É bom demais, é bom demais, assim, e eu gosto, feeling, né, pois eu gosto do trabalho do plenário, eu gosto do trabalho das comissões, eu gosto do trabalho da rua, enfim, mas vamos lá que a nossa entrevistada, a nossa personagem aqui principal hoje é a Rânia. Olha, minha eu queria pedir... direção, Priscila. Como é? Minha pergunta vai justamente nessa direção. Aí vou perguntar aqui, Rânia. Antes eu quero só renovar meus cumprimentos à Priscila e a Rânia, são duas figuras aí na política que nos inspiram, né, Matheus? Eu estava conversando com o Matheus, sempre que eu vejo uma pessoa que começou jovem na política, eu fico entusiasmado, porque eu sempre gostei de política, desde de novo, né? Nunca me candidatei, nem pretendo, mas eu acho admirável quem tem essa coragem. E aí, minha pergunta para a Rânia, né, essa questão aí de ser jovem, de fato, normalmente é impeditivo, né, não só na política, mas em todas as áreas. A gente chega em um local que é dominado, que é predominante por pessoas mais velhas, elas sempre vão duvidar da sua capacidade. Quando normalmente é o contrário, né? A gente vê principalmente na atuação política, as pessoas mais jovens, quando elas chegam, ou pessoas que têm ideias novas, elas são mais propositivas e mais ativas do que quem está lá. E aí um dos papéis do vereador é a fiscalização. Eu queria saber como é, de fato, assim, ir no plenário e apontar os erros do prefeito, somente uma cidade do interior. Ceará tem 17 mil habitantes, eu acho, talvez pouco mais. E aí eu queria saber como é essa experiência de chegar, isso aqui está errado, o que é que os vereadores falam, como é essa tratativa lá na Câmara Municipal de Ceará. E antes de você responder, mandar um abraço para nosso amigo Hernando, que é lá de Ceará, ouvinte da Rádio Marã. Inclusive, eleitor dela. Deixa eu só, confessado, inclusive, por ele. Deixa eu só complementar uma coisa. Além desse embate e dessa fiscalização sendo jovem, como é liderar a Frente Jovem Parlamentar, que, inclusive, é cofundadora, né? Ela me relatou que tem por volta de 25 vereadores já associados à Frente Jovem Parlamentar no estado inteiro, né? Então, jovem, como liderar. A minha pergunta que eu ia fazer era exatamente isso. Eu ia pedir para a Rânia falar um pouquinho dessa frente parlamentar, dessa Frente Jovem Parlamentar, como isso surgiu, como é que funciona, enfim, explicar isso aí para a gente. Com certeza. Vamos lá, vou pegar logo a primeira pergunta, né, por Lucas, depois a gente fala mais sobre a frente, porque aí a empolgação é imensa para falar de cada um. Se pudesse, falava dos 25 jovens, já que a gente tá junto. Mas vamos lá, Lucas, quando a gente fala de fiscalização, e vou trazer mesmo a magnitude geográfica da cidade, somos uma cidade pequena, somos uma Câmara muito pequena, e, consequentemente, nós somos uma cidade muito polarizada politicamente. Então, só a título para a gente se situar mais aqui só existem 3 partidos: PSB, PCdoB e PT. PCdoB e PT são a base do governo e o PSB é a oposição hoje em dia. Então, quando a gente se dispõe a fiscalizar os atos do executivo aqui,
qual o primeiro, não vou dizer empecilho, mas a principal dificuldade que a gente encontra? A falta de transparência por aqui. O nosso portal da transparência não vem sido atualizado, então as informações que nós vereadores precisamos ter têm que ser requeridas em plenário com esses requerimentos. E como eu citei aqui anteriormente, os requerimentos não estão sendo respondidos dentro do prazo, então no nosso regimento interno são 30 dias, que tanto o executivo, né, em todas as partes, tanto o prefeito quanto as secretarias, tem 30 dias para responder e não estão sendo respondidos. Por hora, estamos renovando, vamos renovar a maioria agora, inclusive estava agora há pouco na Câmara para discutir isso, também na comissão que estou presidindo, que é a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, para que nós possamos fazer essa fiscalização maior dentro desses setores. Então, por exemplo, como eu tinha falado antes, a entrega de cestas básicas, kits, merendas escolares, a questão de vacinação de professores também, que está sendo muito discutida aqui, a questão do combate ao coronavírus, então a gente precisa de planilha, a gente precisa ter conhecimento do planejamento estratégico da Secretaria de Saúde, e nós estamos pedindo essas informações desde janeiro, e a clareza que nós temos não é satisfatória, porque não está chegando para a população, não está chegando aos ouvidos, não está chegando aos olhos. Então, te digo com muita firmeza que fiscalizar aqui na cidade é uma tarefa muito difícil e muito dificultosa. Eu tenho certeza que Priscila vai se identificar aqui com essa fala, mesmo fiscalizando o governo ou fiscalizando, né, a cidade na época que ela era vereadora lá em Recife. Então, é muito difícil. Agora, mas quando nós chegamos na discussão em plenário, né, que é quando a gente está vivendo aquilo ao vivo e a cores, quando nós colocamos os requerimentos e os vereadores da base, por vezes, se exaltam por estarmos questionando isso, aí surgem discussões mais calorosas e o embate não começa a girar em torno da prática em si, mais do que uma gestão anterior ou a gestão atual faz ou deixa de fazer. Então, muitas vezes, o foco é dissipado, vai para um lado, vai para o outro, e eles não chegam a um consenso. Então, isso também dificulta e muito. Agora, né, há alguns momentos atrás, nós estávamos conversando, porque quem compõe essa comissão que eu estou presidindo são os outros vereadores da base do governo. Então, sou a única oposição dentro dessa comissão. Nós estávamos construindo um entendimento para que nas próximas semanas nós comecemos a fiscalizar as escolas municipais e fazer um levantamento dos funcionários que estão ligados à educação, tanto professores quanto servidores, quanto, enfim, todo mundo que faz parte da educação do município, para que possa ser discutido o PL de vacinação. Então, juntamente com os outros, nós vamos fazer esse trabalho. Vai ficar mais fácil por quê? Porque nós estamos juntos nesse trabalho com o pessoal da base do governo e nós vamos poder, e estou inferindo, que vão facilitar para passar essas informações direitinho para a gente. E pegando o gancho com a Frente Jovem Parlamentar, surge também desse ímpeto, sabe? Essa dificuldade que você tem, tanto no primeiro mandato, quanto você está ou em situação ou em oposição. E veja só, quando o Matheus estava lendo no começo, né, para me anunciar, eu faço parte de movimentos de renovação política. E eu digo a vocês uma coisa, quando a gente tem um contato, quando a gente tem uma troca com outras realidades do Brasil afora, a gente começa a olhar de uma forma diferente e mais ampliada para o nosso contexto local, tá? Então, quando
a gente traz aqui, eu vou trazer mesmo para o Agreste, para o interior do estado, para a cidade pequena, para onde a gente tem câmaras altamente de embate, que geralmente são lado A e lado B, não tem terceira via, não tem vereador independente, não tem quem proponha com mais coerência e sem ficar nessa polarização toda, a gente sente a necessidade de dizer para os novos vereadores, não novos somente em idade, mas novos mandatos, que esteja até o segundo ou terceiro, que é possível, sim, você se manter coerente dentro da sua Câmara e você trabalhar com isso. E não cair naquela viciosidade na política que nós estamos cansados de ver, de você só olhar para uma realidade possível, de você se filiar você está junto com um extremo ou com outro e não está dialogando com a população e propondo projetos mais disruptivos. E essa Frente Jovem Parlamentar, ela surge da necessidade de dar uma base de apoio para quem está chegando agora, de segurar e dizer assim, embora nós sejamos de cidades pequenas, nós estejamos vereadores e vereadoras dentro dessa polarização toda, a gente pode fazer diferente na política. Então, quando nós nos reunimos, Priscila, quando nós estamos no meeting, ou às vezes por vereadores aqui por perto, né, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Alagoinha, Caruaru, quando nós nos reunimos, a gente discute projetos que nós apresentamos nas nossas câmaras, nós compartilhamos projetos, nós discutimos as nossas realidades e nós tentamos construir em conjunto melhorias para o nosso povo e para a nossa cidade, porque uma coisa nós temos em comum, todos nós estamos aqui para lutar pela prosperidade e para que isso aconteça, a gente não pode cair no vício, nessa política viciosa que causa indignação na gente. E que foi isso que nos levou a enfrentar uma eleição dificílima, que foi 2020, meio a tudo que aconteceu, porque foi muito difícil. E a gente precisa desse apoio hoje em dia. Então, a Frente Jovem Parlamentar, ela oferta um intercâmbio de ideia, um intercâmbio de realidade, discussão intermunicipais do Estado, discussão entre gabinetes. E, assim, é um apoio muito grande. Então, nós já tivemos até algumas reuniões com secretários, secretário estadual, da gente chegar para falar com deputados, enfim. Então, é uma frente muito ampla. Então, nós temos todos os partidos possíveis aqui de Pernambuco, são 25 vereadores e vereadoras que estão compondo essa frente. Nós estamos trabalhando por hora, né? Com discussões assim como nós estamos, via meeting, via virtual. Estamos desenvolvendo o nosso estatuto, já está no último trâmite, e nós, a cada dia, esperamos ampliar mais ainda, para que a gente diga que sim, é possível fazer diferente e que nós temos muita gente boa querendo contribuir para que essa diferença ela seja efetiva, ela seja comprometida e ela contribua tanto para as cidades quanto para o nosso estado prosperar. E quem sabe, né, depois o Brasil. A gente só pensa numa coisa, que o futuro se faz na construção de um presente mais propositivo. Excelente. Eu quero agradecer muito, a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas eu gostaria de pedir uma dica de livro ou de filme para a Rânia. Eu só, antes, dizer que, assim, eu fico muito feliz, eu também faço parte de alguns movimentos, de algum movimento de renovação, especificamente do da RAPES, e lá eles falam muito, a gente fala muito na questão da amizade cívica, que no momento de polarização dessa é fundamental. Então, essa pluralidade, então, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, era exatamente busque sempre dentro da frente essa pluralidade de pensamentos, essa pluralidade de ideias, para que a gente comece a desconstruir essa polarização que existe. E aí eu queria só finalizar
né, remetendo, até porque eu acho que a gente cresce nas divergências e a gente cresce na diferença, porque no igual a gente continua igual. E aí eu queria só trazer uma frase muito conhecida de Marco Maciel, que eu acho que é a cara disso e reflete muito o que deve ser a democracia. Ele dizia assim: devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que pode nos unir, porque se queremos viver juntos na divergência, que é um princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender. Então, que a Frente Jovem Parlamentar seja um exemplo de pessoas plurais, diversas, diferentes, com pensamentos diferentes, mas que busque, no bem maior, as convergências, porque aí a gente vai, sim, entregar uma política e um mundo melhor para outras gerações. E aí o livro e o filme... Faço das suas palavras as minhas, grande Marco Maciel. Livro, gente, eu vou... Livro ou filme? Com certeza, para todos os jovens, para todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora e acompanhando, Cartas para um Jovem Político, do Fernando Henrique Cardoso. Super lindo, bem curtinho. Você lê sentou aqui 1h30, você lê todo ele. E um filme, eu vou indicar Perfume de Mulher. Quando a gente fala sobre firmeza de caráter, quando a gente fala sobre seguir o correto, sobre não baixar a cabeça, embora várias pessoas estejam te julgando, aí você vai para a cena do julgamento, que é sensacional. São essas as minhas indicações. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, por essa troca. E quem sabe nos encontramos novamente depois do Juventude Debate aqui, hein, Matheus, hein, Lucas e Priscila? Com Já estão convidados. Aqui pertinho, a gente pega o carro, vai ligeirinho, já leva a Priscila também para... Exatamente. Gostaria depois, em breve, de contar com a presença de você também aqui presencialmente, Rania. Exatamente, vamos fazer um crossover aqui. Né? Exatamente, da deputada estadual. Os microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder estão sempre abertos, principalmente no momento atual em que a gente precisa de mais e mais mulheres na política e em todas as atividades que elas assim desejarem. A gente fica muito feliz com essa entrevista, com essa participação da nossa colunista deputada estadual Priscila Krause. Renova o convite, estejam sempre convidados a participarem. E a gente agradece também ao Júnior Paulino pelos trabalhos técnicos e pelo espaço cedido também dentro do horário. Pelos 15 minutos que pegou dele. Já jogou 2 pés aqui. E eu vou correr, que eu vou levar a Helena para o colégio. Ela está aqui de farda atrás de mim, dizendo minha hora. Com certeza. A gente fica muito feliz com a participação de todos, agradece a audiência e voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Boa tarde a todos e até breve. Tchau, tchau. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. O sucesso, 24 horas no ar. Marana FM. A partir de agora, entra no ar Clube da Marano, tornando sua tarde muito melhor. É isso aí, muito bem, boa tarde a todos. Agora 13h16. Começando o nosso Clube da Marano com tudo, nessa quarta-feira, dia 12. Boa tarde para você que nos acompanha em casa, para você que está indo levar seu filho na escola ou buscar, né, gente? Boa tarde para todos vocês.